Eu queria convidar vocês a abrirem comigo o texto de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Deixa aberto esse texto e vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia, começando essa semana. Nós pedimos a tua graça e o teu favor sobre a nossa vida. Que a tua bênção seja manifesta sobre cada um de nós nesta manhã e o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração e nos trazer alívio, descanso, que só o Senhor pode oferecer. Que a tua paz e a tua graça esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Vou ler aqui a princípio 3 versículos. Diz assim, Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Eu marquei aqui 18. Não, desculpa, gente. Eu marquei aqui esgotamento, 1 Reis 18. Desculpa, é 19. Tá? Foi um vacilo meu aqui. Desconsiderem. 1 Reis, capítulo 19. Tá? Ainda bem que alguém me lembrou aqui. Foi uma distração minha. Então vamos lá. Deixa eu perguntar para vocês. Pergunta simples. Vocês estão enfrentando lutas nesses dias? Quais as dores e sofrimentos que têm chegado à sua vida? Ou à sua família? Quais são as dores que você tem enfrentado? Será que você pode dizer para mim rapidamente aí? Diga assim, de repente a luta que você está vivendo pode ser, coloca assim, familiar, ou financeiro, ou na saúde. Uma palavra só. Qual tem sido a sua luta? Ou com os filhos, enfim, casamento, trabalho. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais as dores e os sofrimentos que têm chegado à sua vida nesses dias? Vamos lá. A Jaque disse saúde. A Edilane, familiar. A Lu de Moraes disse a sombra da morte estava sobre a minha casa. A Dani colocou psicológica. A Ângela, finanças. Guiomar, familiar. A Cleide Isidório, saúde. Vou ler aqui, não vou falar o nome, só porque eu quero ler o que vocês estão escrevendo. Então vamos lá. Com a neta, trabalho, casamento e filhos, trabalho, rejeição, familiar, saúde, trabalho e financeiro, saúde do pai, familiar, saúde financeiro, familiar, mãe internada, preocupações, familiar, saúde financeiro, casamento, trabalho, olha lá, o pessoal está escrevendo. Sem trabalhar já quase 4 meses. Uau, Sandra. O Márcio diz profissional e financeiro. Puxa vida. Familiar, trabalho, financeiro, emocional, saúde, familiar. Vamos lá. Ok. Depressão. Vamos lá. Deus tem uma palavra para você. Você que se encontra nesse estado que você disse, de dificuldade, de dor, de sofrimento. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu gostaria que você não perdesse um minuto desse tempo que a gente vai ter, porque Deus vai falar ao seu coração. Bom, gente, vamos falar sobre esgotamento. O esgotamento, o que é? O que é o esgotamento? É um cansaço extremo. É assim que você se sente? É exaustão. É fadiga. Segundo o dicionário, é extenuação que pode ser sentida através de várias intensidades. Aliás, esta sensação ela pode ser moderada ou muito elevada. O esgotamento, né, é uma sensação que pode
Essa sensação ela pode ser moderada ou muito elevada. Como é que está o seu esgotamento? Essa exaustão sua. Gente, enquanto o esgotamento físico ou mental tem uma fácil solução, o esgotamento emocional é mais difícil, é mais complexo. Porque a sua recuperação ela pode ser mais lenta. E dependendo da intensidade, será necessário algum tipo de uma terapia para superar, às vezes um medicamento. Claro, acompanhado as questões espirituais, claro, sim, mas de repente um tratamento, um terapeuta, né, um bom terapeuta, uma boa medicação, enfim, depende do grau que você está. Mas eu quero meditar com vocês aqui nesta manhã sobre essa história aqui do profeta Elias. Então veja bem, deixa eu dar um contexto aqui para você entender. A primeira vez que a Bíblia menciona o profeta Elias é no capítulo 17 do livro de 1 Reis. A Bíblia não diz muita coisa a respeito dele. Diz somente que ele era um tisbita da região de Gileade. Não diz o nome de sua família, não diz o nome dos seus pais e também não fala nenhum outro detalhe. Mas Elias, ele surgiu no cenário profético de Judá para profetizar contra o rei Acabe, sua maligna esposa Jezabel, e dizer do juízo de Deus contra aquele povo. Durante 3 anos e 6 meses, não choveu na terra de Judá, conforme a profecia desse homem de Deus. Agora, no capítulo 18, o que acontece? Deus envia Elias até a presença do rei Acabe para enviar chuva sobre a terra, né? O lugar de encontro foi lá no Monte Carmelo. Eu tive a oportunidade, quando eu fui a Israel, eu tive a oportunidade de estar nesse local, né? Foi lá no Monte Carmelo. Ali, Elias desafiou os profetas de Baal. Deus mandou fogo do céu. O holocausto foi consumido, diz o texto, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, Elias, o grande campeão de Deus, ele viveu ali uma grande vitória. Ele foi usado por Deus para desafiar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. E ele os venceu. Mas agora Jezabel ela fica sabendo e ela ameaça matar Elias. E o profeta se sente acuado pela mulher de Acabe, né? Elias ficou com medo. Elias sentiu-se fracassado, desiludido, esgotado. Ele estava num esgotamento terrível, ao ponto de ele chegar numa depressão. Para quem diz que crente não tem depressão, aí você vê um exemplo bíblico. Um homem de Deus que chega ao ponto de uma depressão e querendo tirar a própria vida. Se você ler o texto aqui na continuação, você vai perceber, no capítulo 19, Elias, ele falando com Deus, ele pede para tirar a própria vida, né? Então, o seu desejo naquele momento era apenas a morte. Ele queria desistir de tudo, ele queria jogar a toalha. Você já quis jogar a toalha alguma vez? Né? Deus lhe tinha dado uma grande vitória, é verdade. Mas nem isso o mantinha de pé e perseverante. Elias aqui estava passando por um grande sofrimento e um grande esgotamento, gente. Deixa eu perguntar a você. Você acredita que Deus se importa com aqueles que sofrem? Você crê nisso? Deus se importa com aqueles que sofrem? Será que Deus tem alguma palavra e uma direção para estas pessoas? Quais são as respostas de Deus para aquele que está sofrendo? Quais são as respostas de Deus para quem está se sentindo um fracassado? Para quem está esgotado? Para quem está depressivo? Qual é a resposta de Deus para este esgotamento? Então eu vou deixar hoje com vocês 3 respostas de Deus para você que vive um tempo difícil, de esgotamento. Numa exaustão enorme você está. Guarde essas 3 respostas que a gente encontra aqui nesse texto. Pelo menos 3. Anote. Primeiro, Deus, nesse seu esgotamento, Deus o encontrará
onde quer que você esteja. Deus o encontrará onde quer que você esteja. No versículo 4, olha o que é que diz. Versículo 4. E Elias entrou no deserto, caminhando um dia, chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E a oração dele: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Veja, Elias foi para o deserto, se recolheu debaixo de um arbusto e ele pediu para si a morte. Foi isso que nós vimos aqui no texto. Este homem que teve grandes experiências com Deus, que experimentou grandes vitórias e até mesmo a providência de Deus, agora este homem está se escondendo. Agora este homem está fugindo, está desistindo da vida e do seu ministério. Mas de Deus ninguém se esconde. Ele queria se esconder, mas de Deus ninguém se esconde. O Salmo 139, Davi deixa muito claro sobre essa possibilidade de se esconder, se existe essa possibilidade. E ele mostra que é o contrário. Davi fala sobre a impossibilidade de esconder-se de Deus. Ele diz assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu for aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor também está lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja, Deus vê tudo, até na noite, até nas trevas. Até nas trevas para Deus é luz. Então, veja, quando Elias ele chegou no Monte Horebe, ele entrou numa caverna. E Deus o encontrou. No versículo 9 você vê. Deus o encontrou e disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Porque ninguém se esconde de Deus. Ele foi para uma caverna tentando se esconder. Não tem como. Gente, Deus tem todo o poder para nos encontrar em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Ele nos encontra e sabe o que está passando conosco. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas aflições, o nosso esgotamento, as nossas desilusões. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Amigos, Deus nos encontra onde quer que estejamos. Ele nos encontra. Veja, por exemplo, ele encontrou José. Deus encontrou José na cisterna e o tirou de lá. Deus encontrou Sadraque, Mesaque e Abdênego na fornalha de fogo, gente. Sim, na fornalha de fogo ardente. E entrou lá com eles, e as chamas não puderam atingir os servos de Deus. Deus encontrou Daniel na cova dos leões e fechou a boca dos leões. Deus encontrou Elias na caverna e sarou as feridas emocionais e a depressão daquele profeta. Deus conhece a sua situação. Deus conhece a nossa situação, gente. Conhece as nossas perspectivas sobre a vida. E Ele pode nos encontrar em qualquer lugar. Quantos exemplos na Bíblia de pessoas que foi necessário Deus encontrá-las onde elas estavam para mudar a situação delas. Por exemplo, Jesus foi ao encontro do cego Bartimeu no caminho de Jericó e este homem foi curado. Os discípulos, outro exemplo, os discípulos apavorados lá no mar da Galileia, e Jesus foi ao encontro deles na quarta vigília da noite e acalmou a tempestade. Outro exemplo, a viúva de Naim, que estava levando o seu único filho. Ela era viúva, já tinha perdido o marido, e agora ela está levando o seu único filho para ser sepultado. E Jesus foi ao seu encontro, tocou no caixão e aquele morto reviveu. Olha um outro exemplo, os dois discípulos no caminho de Emaús estavam desanimados, desapontados com a morte de Jesus, e Jesus foi ao encontro deles, e a esperança ali foi renovada. Então, deixa eu dizer para você que está me assistindo nesse momento, quem sabe você está sim, vivendo uma situação muito semelhante à de Elias.
esta palavra é para você. Esta palavra se aplica à sua situação. Hoje Deus está te encontrando, a começar por essa mensagem aqui, por esta live. Ele está vindo ao teu encontro neste exato momento. E não importa onde e nem qual é a sua situação, mas o Senhor vem para te salvar. Creia nisso. Então essa é a primeira verdade. Qual é a resposta de Deus para o esgotamento? Qual é a resposta de Deus? Primeiro, Deus o encontrará onde quer que você esteja. Creia nisso. Segundo, você pode anotar, Deus falará do jeito que Ele quer. Deus fala do jeito que Ele quer, gente. E nós não temos como limitar o jeito de Deus falar. Alguém pode pensar, qual que é o jeito certo de Deus falar? Como é que você acha que Deus fala? Como é que você acha que Deus fala? Olha que interessante, versículo 11 ao versículo 13. Olha que interessante, ó. Diz assim: O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Veio o vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Gente, não estava no vento, naquele vento forte, não estava no fogo, não estava no terremoto. E aí depois diz: e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha, através de uma brisa. Sabe, às vezes a gente tem uma tendência, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Às vezes a gente tem uma tendência em esperar por uma manifestação maravilhosa de Deus. Fogo, terremotos, luzes, anjos, algo espetacular. Nós podemos pensar, às vezes, em escolher um lugar para frequentar, uma igreja, onde nós encontramos, segundo o nosso entender, aquela pregação inflamada, poderosa, onde tem oração forte, como alguns dizem, palavras de ordem, de gritos, de barulho, de profecias, e até pensar que lá Deus está falando. Mas veja como é que Deus quebra esse paradigma. Deus quebra esse paradigma, porque Deus escolhe falar com Elias, não foi através de grito, de terremoto, de fogo, não. Deus escolhe falar com Elias através de uma brisa suave. Tem crente que pensa que Deus só está presente no culto se houver muita pirotecnia espiritual. Tem que ter muita coisa. Aí então Deus está no culto. Isso é um engano, gente. Deus não precisa de barulho para se fazer presente. Guarde isso. Deus não precisa de barulho para se fazer presente. Agora, onde Deus está presente, dificilmente não haverá barulho. Porque onde Ele está, dá vontade de a gente glorificar, dá vontade de a gente adorar a Deus, de exaltar, de a gente celebrar, de cantar. Onde Deus está presente, o povo se emociona, é verdade. Como alguém já disse, a emoção, ela não traz Pentecostes, mas o Pentecostes traz emoção. Como Elias falou, com Elias, gente, Deus falou através de uma brisa suave. Mas para Moisés, por exemplo, Deus respondeu no barulho de trovão, lá em Êxodo 19. Então, gente, nós temos que entender a dinâmica de Deus. Nós temos que entender que a dinâmica de Deus é Ele que escolhe do jeito que Ele deseja falar conosco. A nós, o que cabe? Gente, a nós cabe a sensibilidade e a disposição de ouvi-lo do jeito que Ele quer falar. E é aqui que talvez surja o problema. Justamente quando nós queremos determinar o jeito certo de Deus falar. Aí a gente diz o seguinte: não, eu só creio
se Deus falar em profecias. Eu só creio se Deus falar usando um anjo ou usando um querubim. Eu só creio se Deus falar usando um pregador de renome ou um pastor famoso. A gente tem essa ideia, gente. Isso é tolice. Deus fala como Ele quer. Ele pode usar uma criança para falar com você, sabia disso? Ele pode usar uma pessoa simples para falar com você, um analfabeto. Pode usar uma situação. Para falar com Balaão, Deus usou uma mula. Para falar com Pedro, Deus usou o canto do galo. Deus pode falar por coisas estrondosas, através de pessoas, através da natureza, enfim. Ele pode se revelar do jeito que ele bem entender. Ele é Deus. Ele é Deus. No caso de Elias, Deus escolheu uma brisa suave. Para ouvir Deus, gente, Elias precisava se calar, senão ele não perceberia o recado de Deus. E Elias, assim como eu e você, poderia ter achado que era apenas uma brisa normal, um vento normal. Veja que o agir de Deus na nossa vida, ele pode se tornar imperceptível se nós não tivermos uma reação espiritual a esse agir. Deus nos visita tantas vezes, amigos, mas na correria do dia a dia nós deixamos de perceber a presença de Deus. E então nós perdemos a chance de sermos abençoados. Veja, Jacó foi visitado por Deus. Ele entrou no lugar onde Deus estava. E depois, ele mesmo disse: Deus estava aqui e eu não sabia. Isso aqui é um Peniel. Eu vi Deus face a face. Quantas vezes, amigos, Deus nos visitou e nós não percebemos a sua presença? Hein? Quantas vezes? Por isso que a gente tem que estar muito atento. Pois nos momentos que a gente menos espera, Deus nos visita. Por exemplo, aquele convite que fizeram a você para assistir essa live, não foi um convite casual. Foi Deus. Deus falando que Ele queria ter um encontro com você. Percebe? Você que foi convidado para assistir hoje essa live. É Deus. Porque Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja pontuar a sua vida e mudar o rumo da sua história. Deus tem o prazer em falar conosco. Deus tem prazer em nos animar, em nos levantar, nos encorajar, meus amigos. Ele tem o prazer. Agora, o jeito de falar, Ele é que vai determinar. É o Senhor. Se você está em situação de sofrimento, de esgotamento, de cansaço, precisando ouvir a voz de Deus, apenas aguce os seus ouvidos espirituais nessa manhã, porque Deus há de falar com você. Inclusive, Ele já está falando. Mas no tempo e do jeito que Ele quiser. Ele fala com a gente. Apenas prepare-se para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você. Já está falando. E terceiro, anote aí. Qual que é a resposta de Deus para o esgotamento? Anote. Deus continuará lhe dando sentido à vida. Deus continuará lhe dando sentido à vida. Olha, e Deus vai fazer isso de duas maneiras. Como é que Ele dá sentido à vida? De duas maneiras. Primeiro, mostrando que a sua vida e o seu trabalho não foram em vão. A sua vida e o seu trabalho não foram em vão. Veja, a grande verdade é que Elias, na sua fuga de Jezabel, ele vivenciou momentos de depressão. Depois leia o capítulo todo, para você entender. E um dos grandes problemas do depressivo é a sua visão da realidade. Ele não vê sentido na vida, na sua vida. Tudo que é e foi, tudo que fez, né, e está fazendo, não tem valor para ele. Que está depressivo, toda a sua visão, toda a sua vida foi em vão. É assim que pensa. Elias estava vivendo uma crise, gente. Ele pensava que com a destruição do culto a Baal, o povo iria voltar-se para Deus. Mas isso não aconteceu. Por isso ele chegou à conclusão de que o seu trabalho não teve sucesso. Quer dizer, todo aquele esforço para nada. Foi o que ele pensou.
Aí no versículo 14, Elias, ele diz: poxa, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Deus. Eles quebraram os teus altares, eles mataram os teus profetas à espada. Senhor, eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Veja, Elias expõe a sua queixa. Ele fala do seu zelo como profeta. Ele fala da infidelidade do povo, a ponto de ele ressaltar: eu fiquei só. Estou sozinho nessa. Tudo que eu fiz não valeu para nada. Estou sozinho agora. Mas, meus amigos, Deus sabe de todas as coisas e Ele está honrando o trabalho dos seus filhos, dos seus servos. Mesmo que aparentemente, na concepção deste mundo, tudo foi em vão. Deus responde ao nosso sofrimento dando sentido à nossa vida, fazendo saber que o trabalho e semeadura daquele que está sofrendo também não foi em vão. Olha, o profeta Elias havia realizado um grande trabalho. E embora no momento de depressão, de sofrimento, de perseguição, ele achasse que tudo havia sido em vão, Deus estava dizendo para ele, lá no versículo 18, Deus disse: ainda há 7.000 homens fiéis que não se dobraram diante de Baal. Ainda há 7.000 homens fiéis que não se dobraram diante de Baal. Em outras palavras, disse Elias, o seu trabalho deu fruto sim. Você pensa que não? Deu. A sua mensagem foi aceita sim. Veja, 7.000 se conservaram fiéis a mim por causa do seu trabalho profético, Elias. Sabe, meus amigos, por vezes, os resultados do seu trabalho e da sua semeadura não vão aparecer de imediato. Não vai aparecer de imediato, mas Deus, no seu tempo, e de alguma forma, Ele vai mostrar que a sua vida e o seu trabalho não foram em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Anote esse texto. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Salmo 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É palavra do Senhor. Então, amigos, preste atenção no que eu vou dizer. Olha só, nós estamos no terceiro aspecto. Eu falei que Deus continuará lhe dando sentido à vida. Mas Ele faz isso de duas maneiras. A primeira maneira é mostrando que a sua vida e o seu trabalho não foram em vão. Ou seja, tudo aquilo que você semeou durante a sua caminhada, fique tranquilo, não foi em vão. Os frutos vão surgir. E segundo, a outra maneira é desafiando para novas missões. Desafiando você para as novas missões. Amém, gente? É isso que Ele vai fazer. Veja, olha só. Elias já havia trabalhado muito pelo Senhor. Muito. Mas Deus não o havia aposentado do seu trabalho no reino. Ele não estava aposentado. Deus tinha algo mais para a vida dele. Oh, gente, quando tudo parece estar no fim, Deus faz algo novo e Ele traz novos desafios. Deixa eu dizer para você que pensa que está tudo no fim para você, que já não tem mais chance, você está esgotado, está cansado, está no fim. Deixa eu dizer para você que Deus vai te desafiar para novas coisas. Quando tudo parece o fim, Deus faz algo novo. E Ele traz novos desafios. Creia nisso. Veja, primeiro Deus fala com Elias, no versículo 15. Deus fala com Elias assim: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Ou seja, se você está no lugar errado, volte pelo mesmo caminho. Está no lugar errado? Volte pelo mesmo caminho. E Deus continua dizendo: volte e reassuma a sua vida e o seu ministério. E veja os desafios que eu tenho para você. Não é por outro caminho, é pelo mesmo caminho que você veio.
Deus não está falando para ele voltar para um outro caminho. Não, é pelo mesmo caminho que você veio. Pelo deserto de Damasco. Ou seja, quem errou precisa consertar o seu erro. Fazer o caminho de volta. Não é verdade? Veja, meus amigos, veja os desafios que Deus entregou então a Elias. Quais foram os desafios? Olha só, no versículo 15 e 16 mostra. Elias tinha ainda que ungir Azael, rei sobre a Síria, ungir Jeú, rei sobre Israel, e ungir Eliseu como profeta, inclusive seria o seu sucessor. Deus ainda precisava usar Elias com essas 3 missões. Se Elias tivesse parado, essa tarefa ficaria sem cumprir. Então, amigo, minha amiga, nesta manhã saiba que a sua vida também não chegou ao fim. Saiba disso. Diga para você mesmo, a minha vida não chegou a fim. Não, Deus está falando com você nesta manhã. O que você fez até hoje, até agora, não foi em vão. E Deus ainda tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Ele tem grandes desafios para você. O mundo, a igreja, a obra de Deus precisa da unção que Deus tem dado a você. É sim. Então aprenda o valor que Deus dá para você. Aprenda este valor. Você é importante. Deus valoriza você. Aprenda o valor que Deus dá para a sua vida, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você seja caluniado, mesmo que você seja incompreendido. Hoje, Deus dá um novo sentido para a sua vida. Como ele disse para Elias debaixo do zimbro da árvore, ele também diz a você, lá no versículo 7, quando ele disse para Elias, levanta-te e come, porque grande será a tua caminhada. E Deus está dizendo hoje para você, guarde essa palavra no seu coração. Não encerrou a tua caminhada. Deus está dizendo para você, levanta-te e come, porque grande será a tua caminhada. Ou seja, levanta-te, tem uma postura. Levanta-te, olhe para frente. Chega de olhar para trás. Chega de ficar se lastimando. Chega. Depois Deus diz, come. O que significa isso? Se alimentar da palavra. Se alimente, ou seja, fique em pé, olhe para frente, se alimente da palavra, porque grande será a tua jornada. Ou seja, eu tenho muita coisa ainda para fazer na sua vida e através da sua vida. É isso que o Senhor está dizendo para você. Guarde essas 3 frases, levanta-te e come, porque grande será a tua caminhada. É a ordem que o Senhor está te dando nesta manhã. Chega de ficar prostrado. Levante-se agora. Mas você precisa se alimentar. Porque a caminhada é longa. E como é que você vai se alimentar? É pela palavra. É se alimentando da palavra. Conhecendo mais a palavra. Porque longa será a tua caminhada. Aí o Senhor diz, é porque ainda eu tenho muita coisa para fazer na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Então, guarde o que eu disse nesta manhã, resumidamente. Respostas de Deus para aquele que está esgotado e sofrendo. Eu não sei qual o seu nível de esgotamento, não sei. Se você se encontra como o profeta Elias, que chegou a uma depressão, inclusive. Eu não sei qual é o nível seu. Mas guarde essas 3 verdades, as 3 respostas que Deus tem para a sua vida diante do esgotamento que você está vivendo. Primeiro, Deus o encontrará onde quer que você esteja. Segundo, Deus vai falar do jeito que Ele quiser. E terceiro, Ele vai continuar lhe dando sentido à vida. Se você está esgotado hoje, se você está sofrendo, sendo perseguido, como Elias foi, se você pensa que a sua vida já não tem mais sentido, saiba que isso não vem de Deus. Isso é um engano maligno, diabólico. Deus tem respostas que você precisa. Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele vai ao teu encontro onde você estiver. Ele vai falar com você e Ele vai dar um novo sentido para a sua caminhada. Guarde essas 3 coisas. Ele vai falar com você. Ele vai dar um novo sentido para a sua caminhada. Ele vai... Perdão, vamos na sequência aqui. Ele vai ao teu encontro, onde você estiver.
Ele vai falar com você e ele vai dar um novo sentido para a sua caminhada. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Receba paz nesta manhã. Receba alívio, consolo, um ânimo novo, forças renovadas. Forças renovadas. Porque Deus não desistiu de você. Lembre-se, Ele diz: levanta-te, chega deste lugar de prostração, come, ou seja, alimente-se da palavra, porque longa será a tua jornada. Eu tenho muita coisa para fazer através da sua vida. Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai Santo, querido, amado, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade, o teu amor, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque nós somos alvos deste amor. Nós somos filhos amados do teu coração. E nesta manhã, diante destes desafios que nós ouvimos, nós nos colocamos diante do Senhor para sermos renovados por ti. A palavra hoje de ordem é: levanta-te e come, porque longa será a tua jornada. Nós queremos nesta manhã nos propor a ficarmos em pé, não mais prostrados, não mais. Vamos ficar em pé. Vamos nos alimentar. O Senhor vai nos alimentar através da tua palavra, porque o Senhor tem coisas novas a fazer em nós e também através da nossa vida. Longa será a nossa caminhada. Obrigado por esta palavra, Senhor, nesta manhã. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, a tua palavra é a verdade absoluta. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e obrigado porque o Senhor continua falando, assim como o Senhor falou com Elias. O Senhor também está falando conosco no dia de hoje. Oh, aleluia, Senhor. Guarda os meus irmãos, guarda de todo mal. Livra, Senhor, de todo ataque do inferno. Livra, Senhor, de toda seta diabólica. Oh, Pai, guarda, Senhor, que os meus irmãos sejam renovados na tua presença durante toda essa semana. Que eles sejam blindados por ti. Sejam abraçados por ti, consolados por ti. Que nenhum mal chegue à vida deles. Praga alguma chegue à casa deles. Mas que eles sejam guardados. Fale com eles nesta manhã. Fale com os meus irmãos. Muitos precisam ouvir a tua voz. E eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra certa para falar ao coração deles. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que continua falando. O Senhor é um Deus bom. Tua misericórdia é real, ela dura para sempre. Oh, Pai, abençoa aqueles que estão nesta manhã, se sentem fracos, esgotados. Renova o ânimo, Senhor. Renova o ânimo, renove as forças. Oh, Pai amado, eu oro, Senhor. Oro crendo que o Senhor vai promover milagres nesta manhã. Ajuda os meus irmãos, Pai amado, nas decisões que eles precisam tomar. Quantas coisas precisam resolver. Que o Senhor ilumine, que o Senhor dê a direção, que o Senhor dê os livramentos necessários. Abençoe a família dos meus irmãos, cada um deles, Pai. Eles sejam tocados, abençoados por Ti. Oh, Pai amado, eu oro, Senhor, clamando pelo Teu nome e crendo que Tu és um Deus que opera milagres, que opera maravilhas. Oh, Pai, as coisas que o nosso olho não viu, nem os nossos ouvidos ouviram, são as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. São as coisas que o Senhor tem preparado para a vida destes irmãos queridos que estão me acompanhando nessa live. Que a Tua mão poderosa esteja agora, Senhor, alcançando cada um deles, cada pessoa que aqui está. Que eles se sintam mesmo abraçados e tocados por Ti. Em nome de Jesus, que venha, Senhor, vitórias, um tempo de renovação, de vitória. Em nome de Jesus eu oro, Pai, sobre cada lar, sobre cada família,
e que eles possam ainda contar o testemunho daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Porque nós cremos que grandes coisas o Senhor sempre tem a realizar na nossa vida, Pai. Eu oro e te agradeço no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus amigos. É isso que eu desejo para vocês, que haja um tempo de renovo, tempo de vitórias na vida de cada um de vocês. Vocês são uma bênção, obrigado demais por estarem aqui nesta manhã. Eu desejo uma semana de vitória a vocês. E lembre-se o que eu disse hoje aqui, as palavras do Senhor para a minha vida e para você. Levante-se, come, porque longa será a tua jornada. Ou seja, levante-se, não fique prostrado, come, se alimente da palavra, porque longa será a tua jornada. Ou seja, Deus vai fazer muita coisa através da sua vida. Receba essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Qualquer coisa, só chamar. Deus abençoe ricamente, poderosamente a vida de vocês. E muito bom saber que vocês têm sido muito abençoados nessa live. Um beijo, queridos, e amanhã estaremos aqui mais uma vez, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tá bom, amigos? Um beijo para vocês, um beijo. O Senhor abençoe a semana de vocês e o dia de vocês. Tá bom, queridos? Um beijo, até mais. Tchau, queridos. Tchau, tchau.